Agora a gente começa a ingressar, de fato, naquilo que nos interessa, que é a classificação de normas constitucionais, tá bom? Tá. E quando se fala em classificação, fique esperto. Por quê? Porque a gente está falando da mesma coisa, norma constitucional, mas cada autor dá um nome. Cada autor traz uma classificação com uma denominação. Nós vamos primeiro tratar da classificação bipartida. Bipartida por quê? Porque eu só tenho duas espécies, tá? Então vamos pegar aqui, ó. A classificação, quando ela é bipartida, ela me traz duas espécies. Duas espécies. Duas espécies de normas. De normas constitucionais. Tá bom? Então vamos lá. Vamos observar uma classificação que foi elaborada pela Suprema Corte norte-americana, dos Estados Unidos. Para a Suprema Corte norte-americana, nós temos duas espécies de normas, levando em conta a produção de seus efeitos, tá certo? Essa classificação leva em conta a produção de efeitos. Nós temos as normas constitucionais que são autoaplicáveis. Essas normas, elas estão aptas a produzir imediatamente seus efeitos principais. Isso significa que, pela simples existência da norma, ela já vai produzir efeito, porque ela traz todos os elementos necessários para que essa produção de efeito ocorra. Tá certo? Elas são, então, autoaplicáveis. Normas constitucionais autoaplicáveis são aquelas que estão aptas, são capazes, então, tá aqui, ó, têm capacidade de produzir imediatamente todos os seus efeitos. Secundários, que sempre estarão presentes, e os principais. Perfeito. Já, segundo a Suprema Corte, as normas não autoaplicáveis são aquelas que não estão aptas a produzirem efeitos principais. Por quê? Porque elas dependem de uma regulamentação por parte do legislador. Agora, eu vou trazer uma situação e eu quero que você encaixe aí. Em qual classificação encaixa? Direito de greve do servidor. O servidor tem direito de greve, nos termos da lei. O servidor tem direito de greve, nos termos da lei. Pergunto: se não houver a edição da lei, o servidor pode exercer o direito de greve? Não. Então, essa é uma norma não autoaplicável, porque depende de atuação do legislador para regulamentar. Ponto. Agora vamos lá, vamos dar um passo adiante. Essas normas que estão aqui, independentemente de quais sejam as normas, autoaplicáveis ou não autoaplicáveis, todas produzem efeitos jurídicos. Mas quais efeitos jurídicos? Os secundários. Ou seja, todas elas impedem a existência de lei que contrarie elas. Não pode. Então, se perguntado a você, todas as normas constitucionais produzem efeito jurídico de forma imediata? Sim, todas. Efeitos secundários, sim. O que elas não produzem, nem todas, são os efeitos principais. Mas toda norma produz efeito. Não se esqueça, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Um recado. Essa aula
É uma aula que está sendo transmitida pelo YouTube, vocês perceberam. E os nossos alunos, logo depois da aula no YouTube, depois da aula, nós vamos lá no Google Meet e eu quero abrir a possibilidade de conversar com os nossos alunos, os alunos matriculados, a respeito do tema, tirando dúvida. Então, encaminharei a vocês, aos nossos alunos, uma mensagem com o link do Google Meet para a gente conversar a respeito do tema, tá bom? Tá? Então vamos lá, vamos seguir o nosso trabalho aqui. Vamos à classificação do professor, uma classificação bipartida também, onde eu tenho ali duas espécies tão só, e é a classificação de Carlos Aires Brito, que foi ministro do Supremo, e Celso Ribeiro Bastos, que é um jurista de renome nacional. Eles também trazem ali duas espécies, as normas de aplicação, que são aquelas que a Suprema Corte chama de auto-aplicáveis, né? De auto-aplicação. E as normas de integração, essas normas de integração podem ser restringíveis ou complementáveis. As normas de integração, e essa, eu vou até anotar aqui, ó. Essa classificação aqui normalmente a gente não encontra em prova. Então vou falar bastante rapidamente dela, tá? As normas de integração restringíveis são aquelas que a Constituição traz e que a lei posterior pode reduzir, pode restringir. Tá certo? É aquilo que José Afonso da Silva chama de norma de eficácia contida. Aí sim nós vamos tomar um tempo danado ali para tratar. Então, o que seria uma norma de integração restringível? É aquela que a Constituição nos traz e que lei posterior pode reduzir, pode diminuir o seu efeito. Por exemplo, a Constituição diz que, no artigo 5º, inciso 13º, é livre o exercício de profissão, de ofício, e aí ele fala, devendo obedecer regulamentações legais futuras. Quer dizer, a lei pode restringir aquele direito. Tá bom? E as normas de integração complementáveis são aquelas que José Afonso da Silva elenca como norma de eficácia limitada, que nós veremos um pouco mais adiante. Mas como esse tema aqui é pouco usado em prova, nós vamos deixar ele dessa maneira. Não vou perder tempo aqui não.